Olá, começa agora mais uma edição do Jornada, programa produzido pelo TST em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas você acompanha aqui reportagens e quadros relacionados à atuação da Justiça do Trabalho por todo o país. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre os danos físicos e emocionais que o trabalho infantil traz para a vida adulta. Direto de Cuiabá, em Mato Grosso, campanha usa o humor para falar de prevenção de acidentes de trabalho. Em São Paulo, capital, TRT lança projeto Justina, a vida de uma trabalhadora como você, para aproximar a Justiça do Trabalho da população. E no quadro Jornada Extra, a dedicação ao remo de uma servidora do TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. Ela já venceu diversas competições no Brasil e no exterior. Tudo isso e muito mais no nosso Jornada começa agora. O trabalho na infância pode deixar muitas marcas na vida adulta, principalmente quando ocorre em uma de suas piores formas. No programa de hoje, vamos conhecer a história de mulheres que foram vítimas do trabalho infantil e que até hoje enfrentam as consequências psicológicas da exploração na infância. Saiba mais na reportagem especial de Gisele Mourão. Minha vida aqui era um inferno. Não tinha assim, por exemplo, infância, né? Me acabou a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, a metade da minha juventude, né? Foram 12 anos sem poder sair de casa, trabalhando como empregada doméstica. Irma foi levada da casa da mãe quando tinha apenas 7 anos por uma tia que a obrigou a trabalhar. Vinda de família humilde, não podia ver televisão, estudar, brincar ou falar com os parentes. Ela trabalhava em uma casa em Brasília, onde teve que aprender a limpar, fazer comida e cuidar de outras crianças. Tinha criança de toda a idade, né? Tinha uma criança de 6 meses. Você ficava o dia inteiro com ela? O dia inteiro, à noite, só tinha hora de levantar, 5 horas da manhã. Pra fazer mamadeira, dormir com esses meninos. Trabalhando sem receber nada, ela ainda era humilhada diariamente. Ela começou a me tratar mal, e eu chorando porque eu queria minha família. E ela me espancava, né? Me espancava, fazia eu fazer as coisas na marra. Eu não dava conta de fazer as coisas, eu apanhava porque não dava conta de fazer. Se ficava uma coisa sem fazer, eu apanhava porque não tinha feito. E o que você comia lá? Eles me xingavam daquele nome feio e falavam para mim comer o resto das crianças. Daquelas crianças que jogavam no chão, ponham de novo no prato, aí eles raspavam aquela comida do chão, botavam para mim e eu dizia para eles que eu não era cachorro. Para comer aquela comida podre daquele jeito. Que na minha casa eu não tinha isso. Aí escondia aquele prato, né? Jogava no vaso, dava descarga e eu roubava um tomate e comia com sal. Meu prato preferido era tomate com sal. Aos 19 anos, Irma conseguiu fugir. Mesmo voltando para a casa da mãe, a vida dela não foi mais a mesma. As pessoas vinham falar comigo, eu era arisca demais, assim. Não sabia nem conversar com as pessoas, né? De tanto maltrato que eles me maltratavam, né? Aí não sabia nem conversar com as pessoas, não sabia agradar as pessoas. E fui aprendendo tudo de novo, sabe? Tendo carinho pelas pessoas. E a gente toma um trauma que pensa assim que vai botar um filho mudo só para sofrer a mesma coisa que a gente sofreu. Aí eu nunca quis ter filho. Segundo este especialista em direitos humanos, os traumas de quem trabalhou quando era criança podem ser muito graves.
elas não se sentem mais legitimadas enquanto indivíduo, enquanto sujeito de direitos, elas também, na questão psicológica, elas não se veem habilitadas a constituir uma família. Elas muitas vezes não querem ter filhos porque elas acham que seus filhos também vão ser objeto, né, de escravização ou de algum tipo de trabalho infantil ou não legalizado. Essas pessoas têm dificuldades em se relacionar, essas pessoas carregam depressão, elas têm depressão por muitos anos. Então é preciso que haja um trabalho intenso na questão psicológica para que esses indivíduos retomem, readquiram o seu espaço na sociedade e principalmente na questão individual, na questão pessoal. Quem nunca viu uma criança brincando de fazer comidinha? Isso é bastante comum. Mas enquanto umas brincam, outras são exploradas. O trabalho doméstico e infantil é muitas vezes invisível para a população. De acordo com os dados do IBGE, cerca de 258 mil crianças e adolescentes são empregados domésticos no Brasil. A maioria vive no Nordeste, seguida do Sudeste e Norte. Além disso, de acordo com a pesquisa, 93% das crianças que trabalham como doméstica são meninas. O serviço doméstico é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Dentre elas, também estão o trabalho em carvoaria, em lixões, feiras livres e até vigiando carros. Os perigos estão em todos esses lugares. Por exemplo, as crianças que trabalham na rua ficam expostas à violência, drogas, assédio sexual e acidentes. Ainda há as que trabalham com agrotóxicos e podem se contaminar. Segundo a Constituição Federal, é proibido o trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E aos menores de 18 anos, é proibido o trabalho noturno ou perigoso. Mas ainda existem pessoas que acham que é melhor a criança e o adolescente trabalhar do que ficar na rua. Outras famílias acabam entregando os filhos para outras pessoas para que eles trabalhem, na esperança de um futuro melhor. E com isso, esses pequenos acabam perdendo a infância. No mundo, são mais de 168 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, segundo a Organização Internacional do Trabalho. No Pará, Maria Zuila também foi trabalhadora infantil. Apesar de ir à escola quando voltava para casa, tinha que ajudar a mãe a conseguir uma renda. Na realidade, eu não me recordo de nenhuma fase da minha vida sem trabalho. Nós já levantávamos às 3 horas da madrugada e cada um já se envolvia com uma tarefa para preparar os lanches a serem vendidos aos trabalhadores da fábrica. Às 4 horas da manhã, nós já estávamos na porta da fábrica com nossos tabuleiros, contendo sanduíches, sucos, saladas, enfim. Além da venda de merenda, eu também trabalhei em uma pedreira próximo da minha casa, arrancando pedras para vender para as construções. Essa era uma atividade que deixava as minhas mãos sempre muito feridas e que me deixava muito cansada. Eu tinha uma vontade imensa de brincar, mas nunca pude, porque todo o tempo era consumido com o trabalho. Eu sonhava muito em ter uma boneca. Também nunca tive nem uma boneca, nem qualquer outro brinquedo. Mesmo com muitas dificuldades e precisando trabalhar diariamente, Maria Zuila continuou estudando. Atualmente é juíza do trabalho do TRT do Pará e Amapá. Mas não pense que o trabalho na infância a ajudou. Pelo contrário, ele deixou marcas que doem até hoje. Eu me sentia, na verdade, um ser inferior. E o sentido do dever sempre foi muito, muito forte em mim e deixou marcas profundas na minha vida que o tempo não consegue apagar. Eu tenho, por exemplo, hoje dificuldade de me divertir, de curtir um momento de lazer, porque eu acho que eu tenho que estar trabalhando, fazendo alguma coisa. Maria Zuila atua na luta pela eliminação do trabalho infantil, para que a realidade dela não seja a de muitas crianças. Eu gostaria de dizer a todos os pais que mantêm os filhos trabalhando em idade proibida que o único caminho para mudar a vida dos seus filhos é a escola, é o estudo. Seja qual for a sua situação de pobreza da sua família, coloque seu filho na escola. É a única chance de mudar o futuro dessas pequenas criaturas. Caso contrário,
a pobreza e a situação atual vai continuar, porque já está devidamente provado que o trabalho infantil perpetua a pobreza. O Tribunal Superior do Trabalho também vem atuando, juntamente com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e com os TRTs, para que o trabalho infantil seja erradicado por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil. No fim de 2015, foi lançada a campanha Trabalho Infantil. Você não vê, mas existe. As peças publicitárias foram divulgadas em emissoras de rádio e TV e nos cinemas da rede Cinemark de todo o país, com o propósito de mostrar que não é o trabalho precoce que garante o futuro, mas sim a educação. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Para encerrar a campanha Trabalho Infantil, Você Não Vê, Mas Existe, no início de fevereiro, o TST promoveu uma palestra com o vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2014, o indiano Kailash Satyarthi. Ele recebeu o prêmio devido à atuação na luta contra a exploração das crianças e pelo direito à educação. Em mais de 30 anos de trabalho, o ativista liderou o resgate de cerca de 80 mil crianças e é um dos fundadores da Marcha Global contra o Trabalho Infantil. A palestra e as ações continuam, com várias iniciativas de grande repercussão social. O que é que cabe a um tribunal, por exemplo, como o TST? Um papel de conscientização, de prevenção de litígios, de levar à sociedade o tema para que ele consiga perceber a sua importância e a sua dimensão. E, principalmente, divulgar a legislação. Nós temos leis sobre isso, leis boas, leis importantes. Então, é necessário que as leis não só existam no papel, mas existam nos fatos. Elas se tornem efetivas na vida do cidadão. Não é natural a criança estar trabalhando. Nós temos que desnaturalizar essa visão. Nós temos que desbanalizar. Quando nós dizemos, a criança está trabalhando porque é pobre, nós estamos banalizando o mal, nós estamos banalizando a violência, nós estamos banalizando a exploração. Então, é necessário compreender que tudo tem um espaço, tudo tem um tempo. E o tempo da criança é o tempo do lazer, é o tempo da brincadeira, é o tempo do estudo. É assim que ele vai se formar para ser um bom profissional no futuro, que será o tempo dele no mercado de trabalho. Tem que acabar com esse negócio de fazer as crianças ser escravas, né, do trabalho. A criança tem que brincar e estudar. Acompanhe agora algumas decisões da Justiça do Trabalho. A Caixa Econômica Federal foi condenada pela Terceira Vara do Trabalho de Natal ao pagamento de R$300 mil por dano moral coletivo, após utilizar estagiários para substituir a carência de empregados na capital potiguar. A estatal só vai poder contratar novos estagiários se apresentar um plano de atividades que tenha afinidade com a área de estudo dos alunos. O TRT de Goiás determinou a exclusão de penhora de alguns bens do escritório de um advogado em Lusiânia. Os desembargadores entenderam que são empenhoráveis os bens necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, conforme determina o Código de Processo Civil. O TRT da Paraíba manteve a decisão da 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande, que negou indenização a um empregado que se sentiu discriminado pela exigência de certidão de antecedentes criminais para admissão no emprego. A decisão segue jurisprudência da Corte, que já definiu não haver dano moral quando a exigência ocorre na fase pré-contratual, que o trabalhador passa a prestar serviço. Daqui a pouco, direto de Cuiabá, em Mato Grosso, campanha usa o humor para falar de prevenção de acidentes de trabalho. E ainda hoje, no quadro Jornada Extra, a dedicação ao remo de uma servidora do TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. Ela já venceu diversas competições no Brasil e no exterior. Nós voltamos em instantes. O TRT de Campinas divulgou na página do Facebook os novos horários de funcionamento de todas as unidades de primeira e segunda instâncias da 15ª Região. O horário para atendimento ao público será das 11 da manhã às 5 da tarde. Saiba mais em facebook.com/TRT15.
Chegou a hora do JT em ação, com destaques de ações da Justiça do Trabalho por todo o Brasil. O TRT de Minas Gerais promoveu mais um leilão para quitação de dívidas trabalhistas. Foram leiloados vários carros, caminhões, máquinas, eletrodomésticos e um imóvel. O dinheiro será usado para o pagamento de trabalhadores que aguardavam. Com a implantação do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, que dispensa o uso do papel, o TRT da 11ª Região adotou medidas para reutilizar as pastas que guardavam os processos físicos. Os materiais foram higienizados e colocados à disposição do público interno. Com o objetivo de garantir a segurança e a saúde de magistrados, servidores e estagiários, o TRT do Mato Grosso do Sul vai implantar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e a Análise Ergonômica do Trabalho. Na primeira etapa, as condições de trabalho das unidades vão ser avaliadas para a adoção de uma série de medidas. O objetivo é melhorar o desempenho de todos, preservando a saúde. Dados da Previdência Social apontam que todos os anos, cerca de 700 mil pessoas são vítimas de acidentes de trabalho. Para ajudar a mudar essa realidade, já está no ar nas TVs de Mato Grosso uma campanha de conscientização relacionada à prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A iniciativa contou com a participação de humoristas locais. Dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí para tapear o cansaço. Com histórias do dia a dia do trabalhador contadas de forma bem-humorada, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso exibe uma campanha sobre o trabalho seguro, que trata da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Ela mostra situações de risco vividas por trabalhadores da construção civil e do transporte rodoviário, além de discutir doenças causadas pelo esforço repetitivo. Ai, travei! Os temas foram escolhidos por concentrarem os maiores índices de acidentes. Às vezes tem até os equipamentos, mas não tem a boa orientação de como usar corretamente. Não é o equipamento, o IPI, que elimina um acidente. Ele previne, ele segura um pouco e minimiza as condições de um acidente. Mas quem provoca um acidente é o descuido do trabalhador ou a falta dos EPIs corretamente colocados no lugar certo. A proposta da campanha é conscientizar o público sobre a importância de cuidar da saúde, de utilizar todos os equipamentos de proteção individual e também de seguir corretamente as normas de prevenção de acidentes no trabalho. Nem sempre a legislação ela é muito clara ou a gente consegue conscientizar de forma ampla todos os trabalhadores e também empregadores sobre as responsabilidades da segurança do trabalho. Ao fazer isso através de vídeos com uma veia cômica, como foram realizados através dos artistas Nico e Lau, a gente consegue difundir mais amplamente, atinge um público maior e também tem toda a repercussão, né, na televisão, que é uma mídia que ainda é maciça. Dados da Previdência apontam que todos os anos, cerca de 700 mil pessoas são vítimas de acidentes de trabalho. E a estimativa é que os gastos com indenizações, seguros e o SUS, Sistema Único de Saúde, sejam de 71 bilhões de reais. E justamente para tentar diminuir esses números, o Getrim 23, coordenado pelo TRT de Mato Grosso, quer ampliar a campanha. O intuito nosso é alcançar o maior número de pessoas. Por isso, a importância de termos essa colaboração dos meios de comunicação. Queremos ampliar para todo o estado, porque nós temos 38 varas, sendo que a maior parte delas está no interior do estado, e sabemos que a divulgação desse tema também nas localidades onde existe a Justiça do Trabalho promove uma consciência dos trabalhadores e dos empregadores e podemos prevenir acidentes de trabalho, que é o principal foco da campanha. No próximo bloco, TRT de São Paulo lança a personagem Justina para aproximar o cidadão dos direitos trabalhistas. E no quadro Jornada Extra, a dedicação ao remo de uma servidora do TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. Nós voltamos daqui a pouco.
O TRT de São Paulo acaba de lançar o projeto Justina, a vida de uma trabalhadora como você. É uma ação de comunicação institucional que quer aproximar o Poder Judiciário da população. Justina é uma personagem criada com o objetivo de disseminar questões relacionadas ao direito do trabalho e à prestação de serviços na Justiça Trabalhista. A vida de Justina pode ser acompanhada pelo Facebook e pela página oficial do TRT de São Paulo. Veja só. Quem nunca teve dúvidas sobre algum direito trabalhista? Não importa se você é aprendiz, estagiário, empregado ou empregador, sempre há algum questionamento. E foi pensando em acabar com essas dúvidas e de uma maneira bem interativa que o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo criou a Justina Labor da Silva. Uma personagem de apenas 15 anos, Justina foi criada para ser gente como a gente. Um projeto voltado para a população, para a sociedade, que ao mesmo tempo aproximasse os cidadãos do Poder Judiciário e disseminasse informações sobre direitos trabalhistas. A ideia é que o cidadão se identifique com a personagem. A gente tentou buscar elementos comuns dessas mulheres brasileiras, né, e mesclar com referências de filme, de desenho. A gente acredita que as dúvidas dela vão ser as mesmas de muita gente. Justina ganhou vida em janeiro e trabalha como menor aprendiz. Durante todo o ano, ela vai se tornar estagiária, trabalhadora e empregadora. No total, serão mais de 50 dicas sobre direito do trabalho, uma por semana. O projeto envolve várias áreas aqui da Secretaria de Comunicação, mas também outras áreas do tribunal. Por exemplo, para fazer as publicações, a gente está contando com a ajuda de magistrados que estão revisando, vendo se as informações ali estão corretas. A aprendiz já tem uma página no Facebook. Lá é possível conhecer as dúvidas que ela tem e saber das respostas. Se interessou, basta acessar o site facebook.com/JustinaTRT2. Outro caminho muito fácil para acompanhar a vida de Justina é curtindo a página do TRT de São Paulo na rede social, facebook.com/TRTSP2. Uma maneira moderna e interativa para ajudar a responder dúvidas sobre direito do trabalho. Antes de começar o expediente no TRT da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá, a servidora Rúbia se dedica a mais uma atividade: remar no rio Guamá. Apaixonada pelo esporte, ela já participou de várias competições e levou muitas medalhas para casa. Em Belém, a repórter Luana Carvalho conferiu de perto um dia de treino de Rúbia. É o que você confere no quadro Jornada Extra. São 5h30 da manhã e Rúbia já está de pé. Ela está a caminho de mais um treino. Durante 6 dias por semana, ela vem até aqui na Marina, às margens do rio Guamá, em Belém do Pará, para praticar remo. A paixão pelo esporte começou por influência da filha há 2 anos. Rúbia não consegue ficar um dia sequer sem vir até aqui. Minha filha saía para remar, porque a gente sai de madrugada para remar, 5 horas, 5h30 da manhã. E toda vez que ela saía, ela me acordava e me convidava para ir. Até que um dia eu resolvi ir, cheguei lá e me apaixonei pelo esporte. A paixão pelo remo foi tão grande que Rúbia virou atleta. Ela já participou de várias competições e levou 11 medalhas para casa. E o próximo objetivo é ganhar a competição, que vai acontecer na Argentina. Aqui eu corri o 8 logo quando eu comecei, que foi meio assim, porque não tinha ninguém. Aí eu tive que entrar, foi assim, menos de um mês que eu comecei a remar. Aí nós tivemos a competição e estava precisando de uma remadora e eu acabei indo. Aí depois participei do campeonato nacional do ano passado no Brasileiro Master. Lá nós ganhamos 3 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata. E no Campeonato Sul-Americano, início desse ano, em maio, nós ganhamos 6 medalhas. 4 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Vai ter o Sul-Americano na Argentina em maio e nós estaremos lá, se Deus quiser, fazendo mais medalhas. Rúbia viaja bastante para participar das competições e sem deixar de lado a empolgação. Desde que começou os treinamentos, toda a atenção do dia a dia passou. Eu sentia muita tensão no ombro, no braço, na mão mesmo. E quando eu comecei a remar, passou tudo isso. Eu não sinto mais nada assim de dores corporais, essas coisas, eu não sinto mais. Porque a gente mexe
No remo a gente mexe desde o dedinho do pé, dedinho da mão, o abdômen, tudo, perna, nós movemos todo o corpo. Então, dizem que depois da natação ele é o esporte mais completo que tem. Quando eu já chego aquecida, vamos dizer assim, aquecida para o trabalho. Aí, então, e o humor lá em cima, né? Ela explica que como a correnteza do rio é forte, para praticar o esporte é preciso ter força. A gente tem técnica e força, a gente usa porque é um esporte de explosão. Então, quem olha assim de longe, vê esse movimento harmônico, não imagina a força que nós fazemos dentro do barco. E depois de algumas horas de treino, é hora de ir para o trabalho. A atleta agora dá lugar à servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Bom, pessoal, vai começar a minha jornada de trabalho. A anterior foi a jornada extra. Até a próxima. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!